Oi, gente, tudo bem? Bom, estamos encerrando então a semana 20, né? E nesse encerramento, vocês sabem que nas últimas 2 semanas, e agora essa já é a terceira, eu venho fazendo um resumão no final da semana dos conteúdos que foram trabalhados durante essa semana, né? Para aqueles colegas que por alguma razão não puderam acompanhar a aula online, né? As aulas que nós estamos tendo em tempo real. Então, nessa semana nós trabalhamos da página 60 até a 66 do livro didático e também trabalhamos o livro de atividades da página 7 até a página 11. Então, vamos dar uma olhadinha aqui o que a gente andou vendo de mais importante, que é, na verdade, o conteúdo. Tá? Nós não faremos os exercícios, o resumão não é para isso. Os exercícios vocês farão sozinhos, né? Aqueles que não estiveram na aula, naturalmente, porque quem esteve na aula comigo já está com tudo pronto, a gente fez juntos. Então, o modo verbal, esses 3 modos verbais que vocês têm aqui, que são indicativo, imperativo e subjuntivo, são 3 formas diferentes de nós conjugarmos os verbos dependendo da função que o verbo exerce na frase. Porque alguns verbos, eles simplesmente indicam uma possibilidade, alguma coisa que talvez aconteça, mas que pode ser também que não aconteça. Tem outros que indicam certeza, sim, aconteceu, ou está acontecendo, ou vai acontecer. E tem ainda um outro tipo de verbo que serve somente para dar ordens. Então, quando a mãe diz assim, sai daí, menino, ou vai buscar alguma coisa, sei lá, água, ou não entra aqui que eu estou limpando, quando a mãe dá ordens dessa forma, ela está usando um modo verbal que não é o que a gente estava acostumado a usar até agora nas nossas frases. Toda vez que nós conjugamos, a gente está conjugando no indicativo. E esse que dá ordens é o imperativo. O imperativo, ele pode ser afirmativo ou negativo. Quando a mãe diz, sai daí, menino, quando a professora diz, fiquem quietos, façam silêncio, quando o pai chega de manhã na beira da cama e diz, acorda e vai para a aula, está dando ordens, está mandando. Então, isso é um imperativo, está imperando. Mas, às vezes, eu vou dizer para vocês, não façam isso. Ou a mãe vai dizer, não entra, eu estou limpando essa sala. Quando o imperativo vem com uma ordem que junto traz um não, ele está sendo imperativo negativo. Então, o imperativo vai ter 2 formas ainda, né? Nós, além do modo imperativo, que é diferente do modo indicativo, nós ainda teremos dentro do imperativo 2 formas, que é a forma positiva e a forma negativa. A positiva é afirmativa, afirmando alguma coisa, e a negativa é negando. Não, não faça, não faz, não entra, não cala, não para, certo? Bom, mas vamos ver então aqui pelos exemplos que nós temos. Nós temos a primeira frase, a letra A, diz use sempre o capacete. Ela está dando uma ordem. Use. Esse é imperativo. Imperativo afirmativo, porque ele está afirmando uma coisa positiva, né? Mas se ele dissesse assim, ó, não use celular enquanto dirige, ele está dando uma ordem também. Só que essa ordem é no imperativo negativo. Não use. Aí tem a outra possibilidade, que é o modo subjuntivo, que é aquele que indica uma possibilidade. Ele diz assim, se os motoristas respeitassem as leis, haveria menos problemas de trânsito. Isso é se respeitassem, mas não respeitam. Ou quando respeitarem. Então, esse modo subjuntivo, ele não nos dá a certeza que o indicativo dá. No modo indicativo, quando nós conjugamos, nós dizemos assim, ó, eu faço, tu fazes, ele faz, nós fazemos, vós fazeis, eles fazem a lição. Eu faço, estou afirmando uma coisa que acontece. Ou ontem eu dancei, tu dançaste, ele dançou, nós dançamos, vós dançastes, eles dançaram. Aconteceu de fato. Ou então amanhã, hoje eu não vou estudar, amanhã eu estudarei, tu estudarás, ele estudará, nós estudaremos, vós estudareis e eles estudarão. Então, são coisas de certeza. O modo indicativo, ele dá certeza das coisas que já aconteceram, que estão acontecendo ou que vão acontecer, certo? Então, o modo indicativo é o modo das certezas.
Já o modo subjuntivo, ele não indica nenhuma certeza, ele indica uma possibilidade. Então, usando o estudar, se eu estudar, talvez eu passe. Quando eu estudar, se tu estudares, se tu comeres tudo, no almoço podes comer sorvete depois. Então é se ou quando, não dá nenhuma certeza de que isso vai acontecer. Já o imperativo, é isso que eu estava falando agora. Ele vai mandar. Não tem essa de se tu comeres tudo, podes comer sorvete. Não, ele vai dizer come. Ou não come o sorvete antes do almoço. Então, essa é a diferença dos três modos. Um indica uma certeza, o outro indica uma possibilidade e o terceiro dá uma ordem. Indicativo, subjuntivo e imperativo. Sendo que no imperativo ainda tem essa divisão em imperativo afirmativo e imperativo negativo. Muito bem. Então, isso está aqui, ó, no quadrinho amarelinho. Só estudar, tá bom? Aí tivemos exercícios, né? O 2, identifique o modo verbal das palavras em destaque nas frases, tá? Os alunos que estavam em aula fizemos juntos, já estão com tudo pronto. Dos outros eu vou ler para dar uma orientada nessa resolução. Identifique o modo verbal das palavras em destaque nas frases. Na rua, evite pedalar ouvindo música. Evite. Está dando uma ordem. Modo imperativo. Imperativo afirmativo. Erga o braço em 90 graus, indicando a direção para a qual vai virar ao trocar de faixa. Erga, tô mandando, viu? É para erguer. Imperativo afirmativo. Aponte os obstáculos que podem atrapalhar ciclistas atrás. Aponte. Não é se eu apontasse, não é quando eu apontar, não é eu aponto ou eu apontarei, é aponte. Tô dando ordem, aponte. Imperativo afirmativo. E por último, dê passagem para o ciclista, em especial em bifurcações e troca de faixas. Modo imperativo de novo. Tá dando uma ordem. Dê passagem. Você tem que dar. É ordem. Imperativo afirmativo. 61. Qual é o modo verbal que predomina no texto e justifique sua resposta? O texto, como eu disse para vocês, é esse que está aqui, ó. Esse infográfico, tá? E esse infográfico, todo ele é de ordens. Ele diz assim, ó, para o ciclista: proteja-se, preste atenção, antecipe, ocupe a via, ultrapasse só se tiver espaço, não buzine, seja gentil, não seja um babaca, respeite as regras, perigo, aponte obstáculos, reduza, vire, sinalize. Ele está dando ordens o tempo inteiro. Então, a resposta desse exercício aqui da página 59, não, da página 61, o exercício 3, é: qual é o modo verbal que predomina no texto e justifique a resposta? É o imperativo. E a justificativa, vamos marcar o imperativo, e a justificativa é: ele está dando ordens o tempo inteiro, certo? 4. Analise as frases e relacione os verbos destacados com a ideia que eles expressam. Então, nós teremos letra A para os verbos que dão ideia. Aqui, ó. Eu tenho que virar esse quadrinho. Tenho que virar, senão não consigo ler, que está em verso. Letra A para os verbos que indicam ideia de certeza, que seriam o indicativo. Letra B para aqueles que têm ideia de possibilidade, que é o subjuntivo. E letra C para a ideia de ordem, que é o imperativo. Então, na primeira frase, espero que os ciclistas usem as ciclovias quando a cidade oferecer esse espaço. Eu espero, tá? Então, eu tenho certeza do que eu quero. Indicativo. Usem as ciclovias, elas oferecem menor risco de acidente. Estou dando uma ordem, letra C. Primeiro era a letra A, segundo letra C. Neste mês, houve redução de acidentes com ciclistas. Estou afirmando, é uma coisa certa, aconteceu. Letra A, modo indicativo, ideia de certeza. Se eu tivesse uma bicicleta, não usaria carro. Se eu tivesse, significa que eu não sei se eu teria, não sei o que aconteceria, né? Eu não tenho e não tenho então nenhuma certeza. É uma ideia de possibilidade. Caso eu tivesse, se fosse possível ter uma bicicleta. Então, letra B. Outra vez a letra B na frase, talvez eu use o carro para ir ao cinema. Ele não está dizendo eu usarei o carro. Ele está dizendo talvez eu use. É uma possibilidade. Talvez eu também não use, que é outra possibilidade. Então, letra B, modo subjuntivo.
Tomara que os mais jovens... Não, depois tem use a bicicleta para ir ao cinema. Use é ordem, imperativo. Tomara que os mais jovens sejam conscientes no trânsito. Tomara que, mas eu não tenho certeza se vão ser. Então, é uma possibilidade. Sejam conscientes no trânsito. Agora estou dando uma ordem. Sejam conscientes. Letra C, ideia de ordem. E, por último, os mais jovens são mais conscientes no trânsito. Estou afirmando. Isso é uma certeza. Modo indicativo, letra A, ideia de certeza. Então, esta coluna inteira vai ficar A, C, A, B, B, C, B, C, A. No 5, releia as dicas presentes no infográfico e assinale I para os verbos no imperativo e I para os verbos no infinitivo, tá? Então, proteja-se. É imperativo ou infinitivo? Vocês lembram da semana passada que nós falamos sobre infinitivo? Infinitivos são todos aqueles que terminam com ar, e ir, tá? Tem que estar com essa terminação. Calar, andar, falar, dançar, namorar, ir, correr, reler, ler, fazer, perder ou ir, cair, sair, partir, dormir. Então, estes verbos terminados em ar, e ir são os do infinitivo. A pergunta do exercício é se os verbos estão no imperativo, que é o das ordens, ou no infinitivo, tá? Então, proteja-se, ordem, i, tá? Que o jeito ruim que eles colocaram aqui de marcar com um i ou dois is, tá? Então, proteja-se um i só. Preste atenção, é ordem, um i. Antecipe, é ordem, um i. Sinalize, é ordem, um i. Ocupe a via, ordem, um i. Só ultrapasse com espaço, tá dando uma ordem, um i. Não buzine, tá dando ordem, um i. Seja gentil, ordem de novo, um i. Respeite as regras, um i, porque também é uma ordem. Virar e reduzir são os únicos dois que estão no infinitivo. Virar da primeira conjugação, terminados em ar, reduzir da terceira conjugação, terminados em ir. Então, só os dois últimos é que vão ser diferentes, todos os outros vão ser imperativo, esses dois últimos vão ser infinitivo. Em textos que apresentam, aqui no amarelinho, ó, em textos que... Desculpa, deixei cair aqui. Em textos que apresentam em textos que apresentam instruções, orientações, conselhos ou ordens, pode-se optar pelo emprego de verbos no modo imperativo ou no infinitivo. Isso acontece muito com as provas, tá? O professor, quando entrega uma prova para vocês, ele usa verbos quase sempre no imperativo. Ele dá ordens. Faça, releia, reescreva, sublinhe, circule, sempre no imperativo, dando ordens. Às vezes, tem professores que usam diferente, usam no infinitivo. Fazer, sublinhar, circular, reescrever, tá? Destacar, justificar. Então, as ordens podem vir nesses dois modos, certo? Nunca virão no indicativo. No indicativo, eles não vêm, tá? Vem sempre no imperativo ou no infinitivo. E aí tem ali um exemplo, ó. Respeite a sinalização, modo imperativo, dando uma ordem. Respeitar a sinalização, infinitivo, terminado em ar, ou ou ir, nome do verbo. Próxima página 62, indique a classificação do modo dos verbos destacados. Qual é a classificação? Então, se é indicativo, subjuntivo ou imperativo. O exercício é a mesma coisa desse que nós fizemos agora, ó. É a mesma coisa, só que agora, nesse que fizemos agora, nós não tínhamos o nome dos modos, nós tínhamos o que eles indicam. Letra A para ideia de certeza, letra B para ideia de possibilidade, letra C para ideia de ordem. Agora já não vem mais com a ideia, vem com o nome mesmo. Quando tem ideia de certeza, é indicativo. Quando ideia é de possibilidade, subjuntivo. Quando a ideia é de ordem, imperativo, tá? Então, vamos fazer o mesmo exercício, só que já usando o nome certo de cada modo. Então, eu já vou dizendo a letra direto, para vocês depois, se precisarem conferir, é só dar uma pausa no vídeo e voltar. Vanessa gosta de desenhar.
Isso é uma certeza, indicativo. Letra A. Pare de assobiar, é uma ordem. Letra C, imperativo. Ficaria feliz se Tiago jogasse menos futebol. Eu ficaria feliz, mas ele não joga menos. Então, isso era só uma possibilidade, caso ele venha jogar menos, tá? Possibilidade, letra B, subjuntivo. Vamos ao museu na quinta-feira, é uma certeza. Letra A, indicativo. Pegue o chocolate agora, ordem. Letra C, imperativo. Estou lendo o meu romance preferido, uma certeza. Letra A, indicativo. Achei melhor chegar tarde, uma certeza. Indicativo, letra A. Queria que Tadeu fosse a quitanda amanhã. Eu queria que ele fosse, mas eu não sei se ele vai. Subjuntivo é uma possibilidade, letra B. É possível que ele vá. O pombo comeu toda a ração, certeza. Indicativo, letra A. Não mexa nos meus óculos, é uma ordem. Imperativo, letra C. Cheguei atrasado à escola, é uma certeza. Indicativo, letra A. Pare de fazer piadinhas, é uma ordem, letra C. Imperativo. Ventou muito hoje, isso é uma certeza. Letra A, indicativo. Gostaria que nevasse no inverno. Eu gostaria, mas eu não sei se vai nevar. Então, é uma possibilidade. Talvez neve, talvez não. Letra B, subjuntivo. E li todo o livro do Calvin na escola. Uma certeza. Letra A, indicativo. Beleza? Sei que falei rápido, mas porque é um resumo, né? A gente já fez isso tudo em aula. Quem não tinha feito, vai fazer e depois aproveita e vai dando umas pausas no vídeo e vai fazendo a correção, tá bem? 7. Complete as frases conjugando os verbos entre parênteses no modo imperativo e na pessoa indicada. Aqui que é só imperativo, tá? Só ordens. Então, com o verbo fazer, vocês. Façam vocês. Tudo como a professora indicou. Com o verbo jogar, você. Não jogue lixo pela janela. Com o verbo preservar, nós. Nós, preservar. É o imperativo, ordens, né? Então, não é preservamos, não é nós preservamos seria indicativo. Como que é uma ordem? Preservemos. Preservemos o meio ambiente para que o mundo seja melhor. Que nós todos preservemos. Letra D são dois verbos, é o comprar e o começar você. Então, como é uma ordem, compre agora e só comece a pagar no Natal. Depois o verbo julgar, na letra E, o verbo julgar, vós. Não julgueis as minhas ações. Não julgueis, tá? Ordem, né? Verbo encontrar, tu. Encontra tu a solução deste problema. Quem vai encontrar? Tu. Encontra a solução. Tu. Não é tu encontras, é encontra tu. Vai lá, procura e encontra, certo? Por isso é uma ordem. Então, encontra a solução deste problema. Letra G, perder você. Não perca, não é perda, tá? Não perca as esperanças, tudo vai melhorar amanhã. E a última, ter nós. Tenhamos nós fé em um mundo melhor. Que nós tenhamos. Tenhamos é uma ordem, tá? Na página seguinte, 63, letra I, verbo participar e doar. São dois verbos. Participe você dessa campanha e doe alimentos não perecíveis. Estou dando ordens, participe e doe. Na letra J, exercitar vocês. Exercitem-se vocês diariamente para ter uma boa saúde. Exercitem-se. Vocês é plural. Depois, trazer você. Traga seu filho para ser vacinado. Você aí, traga seu filho. E o último, aproveitar e trocar também com você. Aproveite nossas ofertas e troque de moto hoje mesmo, tá? Essa foi a aula que nós tivemos no dia 1º. Até aqui, ó. Anotei aqui a lápis. Até aqui a gente teve no dia 1º. Depois, temos as aulas do dia 2 e do dia 4, na sequência. Então, na sequência, dia 2 começou aqui, ó. O dia 2, história em quadrinhos. Então, nós vimos uma tirinha, tá?
do Calvin, ele dizendo para a mãe: Ei, mãe, o que é esse tal de efeito estufa? Eles dizem que os poluentes que jogamos no ar vão impedir a saída do calor do Sol e derreter a camada de gelo polar. Claro, você não vai estar aqui quando isso acontecer, mas eu vou. Belo planeta esse que você me deixa. Ele tá dando uma bronca na mãe dele, né, gente? Uma bronca de, poxa, os adultos estão deixando um planeta detonado para nós. Aí a mãe, para dar uma lição nele, diz assim: Isso vem da criança que queria ir de carro se tivesse que andar mais que uma quadra. Ela tá chamando a atenção dele, que não é só os adultos. Também tem criança fazendo manha que não quer caminhar, quer andar de carro o tempo inteiro. Então ela está dizendo, esses poluentes também vêm dessa ação das crianças. E ele diz, ei, ninguém tinha me falado sobre as camadas de gelo, ok? Então ele tenta se desculpar dizendo, sim, tudo bem, eu quero andar de carro o tempo todo, eu faço o carro andar, eu ajudo a emitir mais poluentes. Mas ninguém me disse que eu estava ninguém me falou nada sobre calotas polares, sobre camadas de gelo, sobre o prejuízo que eu estava causando. Ele está tentando se desculpar. Então, é uma história em quadrinhos. Aí, faz umas perguntas aqui que são sobre interpretação. Vocês respondam essas perguntas, porque, como são interpretação, eu não vou me deter nisso, tá? Bom, e depois tem, aí sim, isso me interessa um pouco, que são, inclusive tem isso na nossa prova, hein? Os diversos tipos de balões marcam as falas dos personagens das histórias em quadrinhos, então mostra assim, ó, como cada tipo de balãozinho já nos passa, só pelo desenho dele, já nos passa a ideia do que estaria sendo dito nesse balãozinho, tá? Então, no primeiro balãozinho, que é um balãozinho normal, uma fala normal, tá? Uma fala, um tom de voz normal. Depois tem um todo pontilhadinho que nos faz pensar em cochicho, ó. Cochicho, sussurro, gente que tá cochichando. Depois, nesse que tem as bolinhas, ele sempre vem indicando alguém que está pensando, então é um pensamento. Vocês vão escrever essas ideias aqui embaixo, tá? Esse que tá assim, estridente, assim, que parece uma coisa que agride, é um grito, tá? Quando vem assim, é grito. Quando vem desse jeito, deixa eu pegar uma caneta aqui que fica mais fácil para mostrar para vocês. Só um pouquinho, tá? Um lápis. Aqui. Quando vem desse jeito aqui, com esse monte de saidinhas aqui mostrando, significa que tem várias pessoas falando ao mesmo tempo, como se estivessem cantando ou todo mundo falando junto, tá? Esse aqui expressa a ideia de uma ideia brilhante, uma ideia luminosa, genial. Depois, esse aqui, que já mostra que é uma dúvida, faz uma pergunta, né? A pessoa está se perguntando, tipo assim, ó, não tá nada escrito, mas tá esse balãozinho em cima do personagem. Então, significa que o personagem está pensando alguma coisa que ele está em dúvida. Esse, uma exclamação, então provavelmente é um grito, ou uma admiração, ou alguma coisa que ele achou lindo, né? Ficou admirado. Depois, esse aqui, desses 3 pontinhos, expressa dificuldade de expressão. A pessoa quer falar e não consegue, então está com dificuldade. Ou então, quando o pensamento não foi concluído, né? Não terminou, ele não concluiu o pensamento, tá? Alguma coisa que ficou no ar. Esse aqui, ele nos faz pensar em choro, em tristeza, ó. O personagem está se desmanchando em lágrimas. Depois nós temos esse aqui, que fala, é uma fala cantada, uma fala musicada, né, com um sotaque meio cantadinho. E por último aqui, esse aqui expressa raiva, tá? Se tiver isso em cima do personagem, significa que ele tá furioso, tá raivoso. Bom, aí, virando, vem isso, ó, que está na nossa prova amanhã. Onomatopeia se chama isso. Então, o que é onomatopeia? Parece nome de bichinho, né? Que legal botar o nome no cachorrinho. Onomatopeia, vem, vamos passear, né? Bom, então, além dos balões, outros recursos são utilizados nas histórias em quadrinhos. Identifique o som que as palavras a seguir representam. Então, as onomatopeias, elas são palavrinhas que, na verdade, não dizem nada, mas que a gente entende, tá? Porque elas não são palavras escritas de forma normal. Em vez de dizer assim, ó, risada, bota o ha, 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 a gente sabe que isso aqui é uma risada,
tá? Aí nós temos aqui o cough, 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 ó, aqui, que significa tosse. O gulp às vezes aparece como glup, que é quando a pessoa engole alguma coisa, né? Às vezes engolindo a saliva, assim, se assustou e... Isso é o glup ou gulp, aparece assim. O buá, que é bem conhecido, que indica que o personagem está chorando. O nhaque nos faz pensar em mordida, alguma coisa que está comendo. Aparece muito nhaque nas revistas da Magali, que está sempre comendo. E fizemos todos aqui. Ó, e aí nós falamos também em aula sobre alguns que não estão no livro, tá? Ó, esses que estão escritos aqui a lápis foram os colegas que foram dando sugestões do flap, 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 ou flap, flap, né? Que é a ideia de alguma coisa batendo, como se fosse uma bandeira, um tecido solto batendo no vento. O toque, 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 quando alguém bate numa porta. O din-dom, que é o som da campainha. E o tic-tac do relógio. Então, são outras onomatopeias que não estão no nosso livro, mas que a gente lembrou delas. Isso? Bom, e assim nós terminamos a semana 20 com as aulas que foram do dia 1º, dia 2 e dia 4, tá? E esse resumão refere-se a isso. Aí nós começamos, no dia 4, nós começamos a fazer as atividades, livro de atividades, né? Aqui, passo a passo, material de apoio. Nós começamos a fazer o livro de atividades, que são exercícios que nós já havíamos feito como tarefa. Mas alguns de vocês que não fazem tarefa acabaram que não tinham feito, né? Então, onde é que a gente parou? Um pouquinho, deixa eu me achar. Tô meio perdido aqui. Essa aqui já tinha, essa já tinha. Aqui, ó, nós fizemos esse aqui, ó. Fizemos o cordel moderno. Então, fizemos essa, ó, o esquema do cordel, na última aula, na aula do dia 4. Começamos aqui no esquema do cordel, fazendo aquilo que vocês sabem como funciona. Isso também está na prova, prestem atenção, tá? Não tá como esquema, tem um cordel na prova, mas não para vocês avaliarem o esquema, tá? Mas ele tem um lá. Então, o que a gente fazia? A gente lia o cordel e a gente ia comparando quais eram as frases que tinham rima para poder ir colocando. Então, estou ficando cansado da tal tecnologia. Só se fala por e-mail, mensagem curta e fria. Twitter e Facebook, antes que eu caduque, vou dizer tudo em poesia. Nesta estrofe, nós vimos que a primeira frase, que terminava em cansado, seria a letra A. A tecnologia terminava em tecnologia, letra B. Só se fala por e-mail, letra C. Até aqui não tínhamos nada rimando com nada. Aí na próxima, mensagem curta e fria, rimava com tecnologia. Então, de novo, seria a letra B. Depois, Twitter e Facebook não rimava com nada, era a letra D. Antes que eu caduque. Esse caduque rimou com Facebook, então nós temos outro D. E por último, vou dizer tudo em poesia. Poesia rima com curta e fria e com tecnologia. Então, letra B. Ou seja, nossa primeira estrofe ficou A, B, C, B, D, D, B. Aí veio a última. Não é mais como era antes, é tudo abreviado. Você só tem duas letras, o O e o E foi riscado. Para declarar o amor, basta botar uma flor e um coração desenhado. Analisando essa estrofe, letra A termina com antes, vai ser a primeira frase. Depois, primeiro verso, né? É assim que a gente fala. É tudo abreviado, letra B, porque não rima antes com abreviado, não rima, então é outro início, né, de rima. Você só tem duas letras. Letras também não rima com nada dessas três aqui, então vai ficar sendo C. O O e o E foi riscado, agora já temos a primeira rima. O riscado rima com abreviado, então vai ser B igual ao B do abreviado. Para declarar o amor, não rima com nenhuma das anteriores, é letra D.
basta botar uma flor, mas flor rima com amor. Então, a gente vai usar na flor a mesma letra D que usamos no amor. E por último, e um coração desenhado. Esse desenhado vai combinar, né? Rimar com riscado e com abreviado. Então, letra B, nesses três versos. Eu sempre falo frases, mas quando a gente está falando de poesia, são versos. Muito bem, então essa segunda estrofe ficou A, B, C, B, D, D, P. E aí, a gente observando os dois, nós reparamos que o cordelista, que é o autor desse cordel, o cordelista usou o mesmo esquema nas duas estrofes. Normalmente, eles usam o mesmo esquema sempre, tá? Bom, aí tem interpretação, que a gente não faz, né? E vem concordância entre pronome pessoal e verbo. Os pronomes pessoais indicam as pessoas do discurso, quem fala, com quem se fala e de quem se fala. Eu é quem fala, tu com quem eu falo, ele de quem eu falo. Isso no singular. No plural, nós falamos, né? Nós somos os que falam. Vós é com quem eu falo e eles é de quem a gente fala, tá certo? Então, a primeira, segunda e terceira, quem fala, com quem fala, de quem fala. Primeira, segunda e